Existe algo que nos afasta silenciosamente da realização dos nossos sonhos, dos nossos propósitos e principalmente da vontade de Deus para as nossas vidas. Não são sempre os grandes obstáculos, nem as maiores lutas externas. Muitas vezes, o que mais nos paralisa é viver no piloto automático. Levantar, correr, trabalhar, resolver mil coisas. E quando percebemos, o dia terminou e sequer paramos para lembrar do mais importante, que existe um Deus que deseja nos conduzir, que tem planos perfeitos e que quer ser parte de cada detalhe do nosso caminho. Quantas vezes você já se sentiu assim, perdido, cansado, sobrecarregado e até sem entender exatamente para onde está indo? Se isso já aconteceu ou está acontecendo com você, fique comigo até o fim, porque essa mensagem foi feita especialmente para realinhar o seu coração com o propósito que Deus preparou para a sua vida. A verdade é que todos nós, em algum momento, podemos nos perder no meio da correria, das preocupações e das pressões do dia a dia. É fácil ser levado pelo fluxo da vida e esquecer que cada manhã é uma oportunidade divina de recomeçar, de redefinir nossas prioridades e de alinhar nossos passos com aquilo que realmente importa. A palavra de Deus nos lembra disso de maneira muito clara em Filipenses 3:13 e 14, onde o apóstolo Paulo declara: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma poderosa convocação para vivermos com foco, direção e intencionalidade, entendendo que o nosso chamado não é para viver uma vida confusa, desorganizada ou sem sentido. Deus te criou para viver com propósito. E se você deseja não apenas ouvir essa mensagem, mas também receber diariamente palavras que fortaleçam sua fé, te ajudem a caminhar mais perto de Deus e te inspirem a viver com propósito, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Ativa também o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra e nenhum conteúdo que vai te ajudar a caminhar mais alinhado com o plano de Deus para a sua vida. Se essa mensagem já começou a falar ao seu coração, deixa aqui nos comentários a palavra Amém, como um ato de fé e concordância. Assim, você declara que está decidido a viver não mais de qualquer jeito, mas com intencionalidade, foco e propósito, debaixo da direção do Espírito Santo. Sabe, quando olhamos para esse texto de Filipenses, percebemos algo extremamente profundo. Paulo estava ensinando que a vida cristã é uma caminhada constante. Não é sobre ficar preso ao que passou, nem sobre viver ansioso pelo futuro, mas sim sobre olhar firmemente para o alvo que é Cristo. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes você já se viu paralisado pelo que ficou no passado? Talvez erros que cometeu, escolhas que hoje se arrepende, traumas, mágoas, frustrações ou até mesmo resultados que não saíram como você esperava. E, sem perceber, essas coisas começam a roubar seu foco, sua energia e seu entusiasmo. A Bíblia não está dizendo para você ignorar o passado, mas sim para não deixar que ele te defina ou te prenda. O passado serve como aprendizado, não como prisão. E da mesma forma, quantas vezes nos sentimos perdidos no presente porque não sabemos para onde estamos indo? A vida parece uma sequência de tarefas: acordar, trabalhar, resolver problemas, pagar contas, cuidar da casa, dormir. E tudo se repete dia após dia. E no meio dessa rotina, muitos começam a se perguntar: será que minha vida tem sentido? Será que é só isso? Será que Deus tem algo mais para mim? E a resposta é clara: sim, Deus tem algo muito maior para você. Ele te chama hoje para viver não guiado pela pressão do mundo, mas pela direção do Espírito.
Ele quer te tirar desse piloto automático, dessa vida sem clareza e te conduzir para uma jornada com foco, sentido e destino. Por isso, essa palavra é um convite muito sério e amoroso do Senhor para você parar por alguns minutos e refletir. Em que tenho focado os meus pensamentos? Minhas decisões estão alinhadas com o que Deus quer para mim? Tenho vivido de forma intencional, buscando o propósito do céu, ou tenho apenas reagido às pressões do dia a dia? E aqui é o ponto onde muitos se perdem. O inimigo sabe que se ele não puder te destruir, ele vai tentar te distrair. E, infelizmente, a distração tem sido uma das maiores armas contra os filhos de Deus nesta geração. A distração não é só ficar mexendo no celular, não é só se perder em redes sociais. Distração também é quando você enche sua vida de tarefas, compromissos, preocupações e deixa de lado o essencial, sua comunhão com Deus, seu tempo de oração, sua busca pela presença, sua meditação na palavra. Por isso, o Senhor te convida hoje a fazer uma escolha, prosseguir para o alvo. E para isso, será necessário deixar algumas coisas para trás. Talvez você precise deixar para trás a comparação que te faz acreditar que a sua vida não é suficiente porque não é igual à vida de fulano ou ciclano. Talvez precise deixar para trás as vozes de acusação que te lembram dos seus erros, das suas falhas e tentam te convencer de que você não é digno do amor e do plano de Deus. Ou quem sabe, você precise abandonar a procrastinação, aquela sensação de depois eu faço, amanhã eu começo, que vai te mantendo estagnado e longe da transformação que Deus quer operar na sua vida. E sabe qual é a boa notícia? Deus não te chama para fazer isso sozinho. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que quando você decide alinhar sua vida ao propósito do céu, você não caminha mais na sua força, mas na força que vem do próprio Deus. Ele te dá clareza, te dá sabedoria, te dá direção e te fortalece para que você avance, mesmo quando o caminho parecer difícil. E se você está pensando, mas eu não sei nem por onde começar, saiba que começa exatamente aqui, agora, com essa decisão interna, silenciosa, porém poderosa, de dizer: Senhor, eu não quero mais viver sem direção. Eu não quero mais ser refém do passado, nem da correria do presente. Eu quero viver para o teu propósito. E quando você faz essa oração sincera, o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, trazendo luz, discernimento e força para que você se reposicione espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente. O primeiro passo é reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. E se você já está aqui, ouvindo essa palavra, é sinal de que o Espírito Santo já está te chamando, te despertando e te lembrando que você não foi criado para viver sem rumo. Você tem um chamado, você tem um propósito, você tem um destino em Deus. E não importa quantas vezes você se desviou, se distraiu, se perdeu no caminho, Deus é especialista em recomeços. A cada manhã, Ele nos oferece misericórdias renovadas, como está escrito em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por isso, receba essa verdade no seu espírito. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de alinhar sua vida ao plano de Deus. Hoje é o dia de escolher viver com foco, com direção e com propósito.
A vida não precisa ser uma sequência cansativa e sem sentido. Ela pode ser uma jornada cheia de significado, de presença divina e de realizações que ecoam na eternidade. E é justamente quando tomamos essa decisão de viver com intencionalidade e foco, que começamos a perceber o quanto Deus já estava preparando o caminho, mesmo quando não víamos. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, nem de desordem, nem de desperdício. Ele é um Deus de propósito. Ele não desperdiça dias, não desperdiça processos, não desperdiça nenhuma lágrima, e nem mesmo os momentos em que nos sentimos perdidos. Tudo, absolutamente tudo, Ele usa para nos alinhar com aquilo que Ele sonhou para nós. Mas é claro que viver com esse nível de consciência e alinhamento não é algo que acontece por acaso. É fruto de uma escolha diária. Assim como você escolhe o que vai vestir, o que vai comer, para onde vai, você também precisa escolher alimentar sua mente e seu espírito com aquilo que te aproxima de Deus e do seu chamado. E para isso, existem 3 pilares fundamentais que eu quero compartilhar com você hoje. Se você aplicar isso na sua vida, eu te garanto que verá transformação real. O primeiro pilar é a renovação da mente pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que se você quer viver com foco e propósito, precisa permitir que a palavra de Deus molde seus pensamentos, seus desejos, suas escolhas e suas atitudes. E isso não é algo automático, é intencional. Reserve um tempo todos os dias, nem que sejam 10 minutos, para meditar na palavra. Leia, reflita, ore sobre aquilo e permita que Deus fale com você. O segundo pilar é a oração constante e intencional. A oração não é apenas um ritual, nem uma formalidade. A oração é a conversa que mantém viva a conexão entre você e Deus. É na oração que você entrega seus medos, seus sonhos, seus desafios, suas fraquezas e recebe direção, consolo, força e sabedoria. Filipenses 4:6 nos lembra: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando você ora, você realinha sua vida ao céu. E quando você se alinha ao céu, as distrações da terra perdem força sobre você. O terceiro pilar é a prática da presença de Deus ao longo do dia. Isso significa que não é só na hora da oração, nem só quando você lê a Bíblia, que Deus quer falar com você. Ele quer estar presente nos detalhes, no caminho para o trabalho, nas conversas, nas decisões, nas tarefas simples. É um estilo de vida que diz: Senhor, eu reconheço tua presença aqui comigo agora. Guia meus pensamentos, guia minhas palavras, guia meus passos. Quando você desenvolve essa consciência contínua da presença de Deus, sua vida muda completamente. Você passa a perceber oportunidades que antes não via. Você começa a ter paz onde antes só havia ansiedade. E principalmente começa a tomar decisões alinhadas ao propósito eterno. E é muito importante entender que viver com propósito não significa viver uma vida perfeita, sem erros, sem desafios ou sem dias difíceis. Pelo contrário, significa que mesmo quando as dificuldades chegam, você sabe quem te chamou, para onde está indo e por que está caminhando. E essa clareza se torna sua âncora em tempos de tempestade. É isso que te mantém de pé quando tudo ao redor parece querer te derrubar. E talvez você esteja ouvindo essa palavra agora e se perguntando: mas e se eu já errei demais? E se eu já perdi muito tempo? E se eu desperdicei anos da minha vida vivendo sem foco, sem direção,
longe do que Deus tinha para mim? A resposta é simples e poderosa. Nunca é tarde para recomeçar quando você está nas mãos de Deus. O Deus que te criou também é o Deus que te restaura. Ele não te vê pelos seus erros, ele te vê pelo seu potencial em Cristo. A Bíblia diz em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso significa que Deus é capaz de restaurar não só o que foi perdido, mas até mesmo o tempo que parecia ter sido jogado fora. Mas é preciso dar um passo, é preciso sair da inércia espiritual. E isso começa por decisões práticas. Talvez hoje seja o dia de você fazer aquela oração que há muito tempo não faz. De voltar a ler a palavra com seriedade. De desligar por um momento as distrações e simplesmente dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Talvez seja o dia de escrever seus objetivos, colocar no papel aquilo que Deus tem falado ao seu coração e começar, mesmo que aos poucos, a caminhar na direção certa. E sabe de uma coisa? Ninguém corre uma maratona sem antes dar o primeiro passo. O inimigo muitas vezes tenta te convencer de que o caminho é longo demais, difícil demais, que você não é capaz, que não vai conseguir. Mas tudo isso é mentira, porque a verdade é que quem começou a boa obra na sua vida foi Deus, e Ele é fiel para completá-la. Como diz Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando você entende isso, seu coração se enche de esperança. Você percebe que não precisa viver desesperado, ansioso, nem perdido. Você não precisa se comparar com ninguém, nem tentar provar nada para ninguém. O seu único alvo é agradar a Deus. O seu prêmio não é a validação dos outros, não são os aplausos, não são as conquistas materiais. O seu prêmio é viver o chamado celestial em Cristo Jesus. E isso sim é viver com propósito. E se eu pudesse te dar um conselho prático, seria este: comece o seu dia entregando tudo nas mãos de Deus. Antes de pegar no celular, antes de se envolver com qualquer tarefa, tire alguns minutos para orar, para consagrar seu dia, seus pensamentos, suas decisões. Declare: Senhor, eu consagro esse dia a Ti. Me ajuda a não viver no piloto automático. Me ajuda a enxergar as oportunidades que vêm de Ti, a dizer não para as distrações e a dizer sim para o Teu propósito. Essa simples prática tem poder para transformar completamente sua rotina e, consequentemente, sua vida. E não se engane, você vai enfrentar distrações, você vai ser tentado a voltar para a zona de conforto, para a rotina sem intenção. Mas é nesses momentos que você precisa lembrar quem você é em Deus. Você é filho, você é filha, você foi chamado, separado, capacitado e ungido para cumprir um plano maior do que você imagina. E sabe o que é melhor? Você não faz isso sozinho. O Espírito Santo te acompanha em cada passo. Ele te fortalece quando você se sente fraco. Ele te dá sabedoria quando não sabe o que fazer. Ele te dá paz quando tudo parece confuso. Ele te lembra das promessas de Deus quando o desânimo tenta se aproximar. Por isso, declare sobre sua vida: eu não viverei mais no automático. Eu não serei refém do passado, nem das pressões do presente. Eu escolho, a partir de hoje, viver com foco, com direção e com propósito, guiado pela presença de Deus. E se você crê nessa palavra, se ela está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários: eu escolho viver com propósito. Isso não é só uma frase, é um ato de fé, uma declaração profética, um posicionamento espiritual. E eu quero te lembrar que você não está sozinho nessa jornada.
Existe uma comunidade de irmãos e irmãs aqui, caminhando na mesma direção, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros e buscando juntos viver o chamado que Deus colocou sobre cada um. E mais uma vez, se você deseja continuar recebendo palavras como essa, orações que te fortaleçam e te ajudem a crescer espiritualmente, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso hoje. Porque viver com propósito não é um privilégio de alguns, é um chamado de Deus para todos os seus filhos. Que neste dia você caminhe com essa convicção no seu coração. Deus já preparou o caminho, Ele te sustenta, te direciona e te capacita. Não permita que nada nem ninguém te distraia do propósito que Ele estabeleceu para você. Que cada passo, cada decisão e cada pensamento estejam alinhados com os céus. Lembre-se, viver com foco e propósito é escolher todos os dias, priorizar a presença de Deus. E que a paz, a graça e a bênção do Senhor te acompanhem hoje e sempre. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima oração, em nome de Jesus. Amém.